Olá, eu sou a Tenente Milena Félix, IC 140, e vamos para a instrução. Imagine que no seu serviço de hoje brade incêndio em edificação, e ao se aproximar do local, você se depara com esta cena. E aí, bombeiro? Como você iniciaria a tomada de decisão e definição de estratégias nesta ocorrência? Hoje vamos aprender sobre o acrônimo ALICE-SOS, um guia para a tomada de decisão e organização do pensamento do comandante do socorro, no qual cada letra indica uma ação sequencial a ser realizada pela guarnição da primeira resposta. É importante lembrar que, apesar de orientar o comandante do socorro, o acrônimo envolve todos os integrantes da guarnição. Então vamos para o nosso acrônimo. A primeira letra diz respeito à avaliação 360 graus. É na avaliação que o comandante do socorro analisa o desenvolvimento do incidente para entender o que de fato aconteceu e os possíveis rumos que essa situação pode tomar. A avaliação 360 ela deve ser feita fazendo uma volta completa na edificação, ou seja, 360 graus. Caso não seja possível, deve-se visualizar pelo menos 3 faces da edificação, para que a localização do incêndio seja facilitada, a mensuração de recursos e a definição das prioridades seja mais próxima da ideal. Quais são, então, os fatores a serem avaliados nesta fase? Características da edificação. Podemos ver a altura, a área, qual é o tipo de material construtivo, a destinação daquela edificação, se é uma edificação residencial ou comercial. Podemos ver o melhor acesso ao interior daquele edifício, qual é o tipo de material combustível predominante, a localização do incêndio, andar, cômodo, as características e até mesmo a presença de chamas e de fumaça e a presença de vítimas visíveis. Por último, e não menos importante, a avaliação dos recursos. O seu recurso de primeira resposta, ele é suficiente para aquela ocorrência? Ou tem a necessidade de recursos adicionais, seja de pessoal, de material, de água? A segunda etapa, ela está intimamente relacionada com a primeira. Deve ser feita uma avaliação buscando visualizar chamas ou alta concentração de fumaça, para conseguir localizar o foco com maior precisão. Isso vai nos ajudar na tomada de decisão. Letra I. Identificar e controlar o caminho do fluxo de propagação do incêndio. A direção do fluxo ela é determinada pela diferença de pressão. Via de regra, o calor e a fumaça eles partem de uma área de maior pressão e fluem em direção a uma área de menor pressão. Simplificando, nessa etapa, nós precisamos identificar o fluxo de calor, de onde esse calor vem e para onde esse calor está se dirigindo. Este caminho ele é influenciado pela direção e velocidade do vento, por aberturas pré-existentes ou até mesmo por aberturas feitas no decorrer do combate. Quais são então os cuidados que devemos ter nesta fase? Devemos selecionar o melhor ponto de acesso, considerando o caminho do fluxo de propagação do calor, o posicionamento das viaturas, entre outros fatores. Isso pode significar que a entrada, o melhor acesso àquela edificação pode não ser o acesso mais óbvio. Devemos procurar fazer sempre a progressão do bombeiro a favor do fluxo de propagação do calor, para facilitar a progressão e a permanência do bombeiro naquele ambiente incendiado. E por último, devemos evitar realizar aberturas sem objetivos definidos. Tudo bem, falamos ali da fase de identificação do fluxo de calor. E como podemos fazer para controlar este fluxo de calor? Uma estratégia bastante simples é o fechamento coordenado de portas, ou como chamamos no combate a incêndio, antiventilação. As 3 primeiras letras do acrônimo, estudadas até o momento, elas estão dentro da fase do socorro de reconhecimento. Sabemos que um reconhecimento bem feito ele é fundamental para a tomada de decisão. Portanto, vale a pena gastar poucos minutos a mais para fazer um reconhecimento mais robusto e ter um maior número de informações que vão basear as suas ações no socorro. A partir das informações colhidas na fase de reconhecimento, o comandante do socorro ele vai emanar ordens para a primeira e para a segunda linha.
Usualmente, a primeira linha se prepara para a primeira intervenção, seja ela de combate ou de salvamento. E a segunda linha fornece os meios e as condições para a atuação da primeira linha. Letra C. Controle de uma distância segura. O que seria esse controle? Nada mais é do que o resfriamento. O resfriamento, a partir de um ponto seguro, ele é importante para reduzir a ameaça térmica e tóxica para uma possível vítima que esteja no interior da edificação, melhorando as condições daquele ambiente. Ele diminui a ameaça térmica para a própria edificação, evitando que o incêndio se alastre. E por último, esse resfriamento precoce, ele diminui a ameaça térmica e tóxica para o próprio bombeiro. Um ambiente resfriado, ele permite que os bombeiros se movam mais rapidamente em seu interior em direção aos seus objetivos e cumpram seus objetivos com maior velocidade e eficiência. De posse das informações sobre o incêndio, o comandante do socorro ele deve definir se a estratégia será defensiva ou ofensiva. Se for defensiva, neste momento deve-se proceder com posicionamento externo das linhas para o resfriamento da estrutura. Se for ofensiva, deve-se criar condições de chegar rapidamente ao foco principal e fazer a extinção. Letra E. Extinção do incêndio. A extinção do incêndio é composta por 3 etapas: localização, confinamento e a extinção propriamente dita. Como forma de extinção do incêndio, podemos usar 3 métodos de extinção. O ataque direto, no qual é aplicada a água diretamente nas chamas ou nos materiais em combustão. E esse ataque direto, ele é eficaz principalmente quando os bombeiros eles têm acesso imediato ao fogo e eles conseguem aplicar essa água ou agente extintor de uma maneira eficiente. O ataque indireto, ele é utilizado quando os bombeiros eles não conseguem se aproximar do fogo. Pode ser por um calor intenso, condições perigosas ou até mesmo obstruções físicas. Então, no ataque indireto, a água ela é aplicada no ambiente quente ao redor do fogo em jatos direcionados ao teto e adjacências. E temos também um ataque combinado, que trabalha a extinção do incêndio utilizando métodos direto e indireto de ataque ao fogo. Ele combina a geração de vapor do ataque a nível do teto com um ataque direto dos materiais em combustão próximos ao solo. Falamos então da palavra Alice. Então vamos para a segunda parte, SOS. Os 2 S significam salvamento e salvatagem. O salvamento diz respeito à retirada de vítimas, já a salvatagem visa a preservação de patrimônio ou a diminuição da carga de incêndio do local. As ações de salvamento e de salvatagem constituem ações de oportunidade. O que significa isso? Sempre que surgirem na cena, elas devem ser realizadas independentemente do cumprimento das outras fases do acrônimo. Na prática, o que isso quer dizer? A minha linha entrou com o objetivo de combate e extinção ao fogo. E no meio da progressão, encontramos uma vítima. Devemos então proceder com a retirada e o salvamento dessa vítima. Da mesma forma, a minha linha entrou com o mesmo objetivo e nos deparamos com 3 botijões de gás. Dessa forma, devemos fazer a retirada deste material para uma área mais segura. Precisa ser para o exterior da edificação? Não necessariamente. Podemos apenas movimentar este material para um local ou um cômodo com menor radiação. Por fim, veremos agora um vídeo de uma ocorrência na qual os bombeiros da viatura de primeira resposta aplicam o acrônimo Alice SOS. O comandante chega e ele recebe algumas informações e imediatamente ele inicia a aplicação do acrônimo. Então ele vai iniciar com a avaliação 360 graus, verificando 3 faces da residência. Em seguida, ele localiza e identifica o fluxo do incêndio, bem como o próprio incêndio. Podemos observar um fluxo bidirecional, na qual o oxigênio e o ar frio entram pela parte de baixo da porta e o calor e a fumaça saem na parte de cima da porta. O bombeiro vai se preparar para poder entrar. Observem então as condições no interior dessa residência.
Observem que a dupla trabalha junto, mas não colada. Elas estão sempre em contato verbal. O chefe da linha vai, então, prosseguir com o combate ao foco. E, de repente, aí eles se deparam com uma vítima. Então, eles vão proceder com a retirada e o salvamento dessa vítima, uma ação de oportunidade, ficando dessa forma o combate ao incêndio no plano secundário, porque a prioridade é a vítima. Eles vão terminar de fazer essa retirada da vítima e, em seguida, fazer o atendimento dessa vítima. Então, para fechar a nossa instrução de hoje, vamos retomar a situação-problema apresentada no início da instrução. Conforme o acrônimo ALICE-SOS, a primeira ação é uma avaliação 360 graus. Portanto, neste caso, é fundamental realizar a avaliação em pelo menos 3 fases da edificação. Nessa fase, podemos observar que trata-se de uma edificação residencial, um incêndio ocorrido ali durante o dia, um horário em que muitos ocupantes estão no trabalho. Devemos observar também o melhor local para o estabelecimento das viaturas, observando ali a presença de garagens subterrâneas que podem impedir o uso de escadas mecânicas. Na fase ali de localização, podemos perceber que o incêndio ainda está contido no 7º andar e se propagou para todo o apartamento, porém ainda não atingiu outros apartamentos. Possivelmente, as 2 janelas da foto mais externas sejam de quartos, seguidos de sala e cozinha. Podemos perceber como a compartimentação ela é importante, pois é ela que está retardando o avanço do incêndio para outros apartamentos, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Nesta fase, uma abertura inadequada pode facilitar essa propagação indesejada. Podemos perceber também a grande quantidade de fumaça, densa e escura, que indica que o incêndio está na sua fase totalmente desenvolvida. A partir da avaliação, podemos optar por um ataque ofensivo. Por se tratar de um incêndio no 7º andar, pode-se considerar a utilização do preventivo fixo da edificação. O controle e a extinção devem ser feitos internamente, sendo o melhor modo de ataque definido através da avaliação dinâmica do risco que deve ser realizada pelo chefe de linha. O modo de ataque escolhido, ele pode ser ofensivo, defensivo ou combinado. E durante a progressão, caso apareça alguma situação de oportunidade, ela deve ser realizada. Espero que a aula tenha sido proveitosa e que os senhores tenham mais ferramentas para atuar em uma ocorrência de combate a incêndio.